A paz do Senhor, meus irmãos. Bom, primeiramente venho agradecer a Deus por mais uma oportunidade. Pedir que os irmãos abram a palavra do Senhor no livro do Gênesis, capítulo 12, versículo 1. Gênesis 12, 1. Bom, mas disse o Senhor a Abrão: sai de tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e te abençoarei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Somente até aí. Irmãos, creio que todos aqui conhecem a história desse homem chamado Abrão, ou Abraão, que depois Deus muda o nome dele. E contando um pouco sobre a história desse homem, desse pai da fé, a Bíblia cita ele como pai da fé, que os descendentes de Abraão, os pais de Abraão, o lugar onde Abraão vivia, a Bíblia diz, os historiadores, que era um lugar extremamente idólatra. A cultura daquele lugar era idólatra. Então, a primeira coisa que eu entendo aqui é que Abraão não tinha nenhum contato com Deus. Ele não veio de uma família ou de um lugar, de uma região, de uma cultura em que o costume era adorar a Deus, porque o lugar em que ele cresceu e viveu era um lugar idólatra. E o que me chama a atenção é que nesse momento em que lemos o texto, a Bíblia relata que ele tinha 75 anos. E eu fiquei com isso na cabeça, porque esse homem viveu grande parte da vida dele na idolatria, onde ele nasceu, onde ele viveu a maior parte da vida dele. E mesmo aos 75 anos, Deus decide: é agora que eu entro, e muda a história dele. O que me chama a atenção é que um camarada, sem ter nenhum tipo de convívio com Deus, sem conhecer a Deus, ouve a voz de Deus dizendo: sai da tua parentela, da casa dos teus pais, e vai para a terra que eu te mostrarei. Deus não tinha mostrado ainda. E ele faz o quê? Vai. Ele simplesmente vai. A atitude que esse homem teve de obedecer à voz de Deus é a atitude que eu e você precisamos ter. É a atitude de, quando Deus falar sai daí, a gente sair. E Abraão tinha 75 anos. E uma coisa que eu entendo com isso: nunca é tarde para Deus operar o milagre em nossas vidas. Esse homem viveu 75 anos na idolatria, fora do convívio de Deus, fora de tudo que envolve Deus. E mesmo assim, Deus escolhe ele com 75 anos de idade e diz: eu vou mudar a história dele. Abraão não sabia, ele obedeceu, mas ele não sabia o que vinha à frente. A grande história que Deus estava reservando para a vida dele, porque até o momento ele teve uma vida normal. Até o momento, até os 75 anos da vida dele, foi na idolatria. Talvez você que esteja me ouvindo essa noite, não sei a tua idade, não sei o quadro em que você se encontra, mas Deus manda te dizer uma coisa: nunca é tarde para Ele operar o milagre na sua vida. Deus chamou Abraão quando ele tinha 75 anos de idade. E o que impede Ele de chamar você? O que impede Ele de te escolher? O que impede Ele de mudar totalmente a tua história? O parentesco de Abraão era totalmente idólatra.
o parentesco dele não tinha convívio com Deus. Eu não sei o teu parentesco, eu não sei a tua parentela, mas Deus te chamou para uma grande obra. Deus te escolheu para uma obra grande, rapaz. E indo mais à frente no texto, passa um tempo, assim como na vida de todo cristão, Deus nos promete uma coisa, Deus fala conosco, a gente obedece e começa a caminhar como cristão, começa a obedecer a Ele, começa a caminhar segundo a palavra dEle. E foi isso que Abraão fez. Só que chega um determinado momento em que o tempo passa e nada acontece. E ele pergunta a Deus: Senhor, o Senhor vai me dar um filho? Porque Deus promete a ele que ele seria uma grande nação e que a descendência dele seria enorme. E isso envolve um filho. Só que a mulher dele, a Sara, que nesse momento que estamos lendo era Sarai, era estéril, ela não podia gerar. E chega um momento em que ele pergunta: Senhor, eu vou ter um filho mesmo? Porque até então parece que o meu descendente será o mordomo da minha casa. Deus fala: não, não será o mordomo da sua casa, será o teu filho com a sua mulher. E o que me chama a atenção é nesse momento em que Abraão se encontra, de questionar Deus, de perguntar a Deus se realmente ele vai ter um filho. Porque a deficiência da mulher dele era não ter filho, e Deus promete a ele uma descendência grande. E passa o tempo, depois da promessa, nada acontece. Ele se pergunta: Senhor, eu vou ter filho mesmo? Muitas e muitas vezes nos encontramos assim. Muitas e muitas vezes perguntamos a Deus: Senhor, mas já passou tanto tempo que o Senhor falou comigo, mas a promessa que o Senhor fez já passou algum tempo e não acontece nada. Eu estou no teu caminho, estou seguindo a tua palavra, mas não está acontecendo nada. Deus manda eu te dizer uma coisa: calma, não é o momento certo. A Bíblia diz que tudo tem um momento certo para acontecer. Deus não se atrasa, meu irmão. Deus tem um momento certo de agir. Se Ele te prometeu uma coisa, Ele vai cumprir. Se Ele disse uma coisa para você, Ele vai fazer. No Antigo Testamento falava-se assim: que Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Só que Jesus vem, e Jesus é o Filho do homem. Aí sabe o que Jesus fala? Passa céu e terra, mas as minhas palavras não passarão. Entenda uma coisa: eu não sei quanto tempo você está esperando, e nem sei quanto tempo a tua vitória vai chegar, mas Deus manda te dizer: calma. É tudo no momento dele. Ele está te preparando para aquilo que Ele tem na sua vida, porque é algo grande. O que Deus tinha para a vida desse homem, Abraão, era coisa grande. E Abraão acredita. Só que logo depois vem a mulher dele, Sarai, e fala o seguinte: o Abraão, já que eu não posso ter filho, por que você não se deita com a minha serva egípcia, Agar, e tem um filho com ela? Só assim eu vou ter um filho, meu e seu. E ele, a Bíblia diz que ele atendeu o pedido de Sarai, da esposa dele. Só que isso era um atalho que ela estava criando para chegar na promessa de Deus. Só que Deus não precisa de atalho. O que eu entendo com Deus, na palavra dele, é que Deus não precisa de atalho. Deus não precisa que você dê jeitinho para chegar aonde Ele disse que você ia chegar. Porque se Ele disse, Ele se garante. Ele é Deus. Ele não perde o controle de nada. E pronto. Ela faz um atalho. Ele se deita com a serva e tem um filho, Ismael. Só que esse atalho
isso que ela fez gera uma consequência. E até hoje tem essa briga entre Israel e Palestina por conta disso aqui. Por conta dessa atitude precipitada de não saber esperar o tempo de Deus e criar um atalho. Só que na nossa cabeça o atalho adianta, mas na verdade ele atrasa. Precisamos entender que o atalho na vida cristã não adianta, ele atrasa. Que você entenda nessa noite de domingo que atalho na vida cristã é atraso, não é adianto. O que Deus tem para a sua vida é teu, calma. Chega de tomar conclusão precipitada. Chega de atitudes precipitadas. É o momento de esperar, somente isso. E ele nasce e passa o tempo. E Deus volta a falar com Abraão de novo. Muda o nome dele de Abraão para Abraão. E da mulher dele, de Sarai, para Sara. E fala com ele de novo. Eu vou te dar um filho. Só que nesse momento em que ele fala com ele, esse momento que Deus fala com ele tinha 99 anos. Se passaram 24 anos e Deus volta a falar com ele. Deus chama ele com 75, agora ele tem 99. E o filho dele ainda não nasceu. O filho dele com a mulher dele ainda não nasceu. Quando Deus fala para ele, olha, eu vou te dar um filho, Deus lembra ele e fala com ele de novo. Sabe o que ele faz? Ele ri e fala em seu coração: como um homem de 100 anos e uma mulher de 90 há de conceber um filho. O que eu entendo com isso é que ele estava falando na lógica humana, porque realmente é impossível. Só que Deus trabalha com o impossível. Aquilo que eu e você não podemos fazer, Ele faz. Aonde não podemos alcançar, Ele alcança. Aonde não podemos ir, Ele nos leva. O negócio não é com a gente, é com Ele. A deficiência causou isso na mente de Abraão, porque ele não acreditava mais que com 100 anos e a mulher dele com 90, estéril, ia ter um filho. Talvez você que esteja me ouvindo essa noite esteja com uma deficiência e está achando que isso vai impedir de Deus operar o milagre na sua vida. Mas Deus vai operar o milagre na sua vida na tua deficiência, naquilo que você menos espera, naquilo que você acha que não tem mais jeito. É aí que Deus vai operar. Não existe homem perfeito. Todos nós temos deficiência. Todos nós temos deficiência. Abraão tinha uma deficiência, só que a deficiência dele não impediu em que Deus operasse o milagre na vida dele. Que possamos entender e refletir em nossas vidas que a nossa deficiência não atrapalha Deus. Ele vai operar o milagre em nossas vidas dentro da nossa deficiência. Foi assim com Davi. Davi era o menor da casa dele, ninguém esperava. Foi ungido a rei. Gideão, a casa dele era mais pobre, ele era o menor da casa dele. Deus usou ele para salvar Israel das mãos dos amalequitas. Paulo perseguia a igreja, e hoje em dia quem não conhece Paulo? Pedro sanguinário virou um ganhador de almas. Aí eu te pergunto, tem algo impossível para Deus? Não tem. É só olhar para a Bíblia, para a palavra dele, que você vai ver que a deficiência e o teu passado não importa. Não importa o teu parentesco. Não importa se você viveu a vida toda longe do Evangelho. Deus está te chamando para uma obra grande, está escrevendo algo novo. Basta acreditar e aceitar o chamado dele.
Meu irmão, eu não sei qual é a tua deficiência. Eu não sei em que momento você se encontra me ouvindo. Eu não sei se nesse exato momento você está chorando. Eu não sei qual é a tua deficiência, mas Deus sabe. E Deus vai tratar com você na sua deficiência. Ela não podia ter filho, era estéril. E Abraão com 100 anos tem um filho. Com 100 anos ele teve um filho. Nada é impossível para Deus. Que possamos entender isso. Que não importa as circunstâncias, se você pode gerar ou não, se Deus falou uma coisa, Ele faz. Se Deus ele te fez uma promessa, Ele cumpre aquilo que Ele promete. Que você possa entender isso. E um exemplo real disso sou eu. Eu lembro que no começo da minha caminhada, Deus usava pessoas para falar comigo, eu não acreditava, eu falava, é impossível. Um cara que bebia até cair, pregar a palavra de Deus, era impossível na minha cabeça. E toda vez que eu duvidava de Deus, eu ia numa igreja, eu visitava alguém, Deus usava alguém para falar a mesma coisa. Foi aí que eu entendi que não tem nada impossível para Deus. E da mesma forma que eu estou aqui pregando para você, Deus manda eu te dizer, Ele vai operar um milagre na sua vida. Você aí da sua casa, se coloque de pé. Que você possa entender que assim como Ele fez um milagre na minha vida, Ele transformou a minha história. Ele vai transformar a tua história. Eu sou testemunho vivo do poder de Deus, da misericórdia de Deus. E assim como Ele operou um milagre na sua vida, eu acredito, eu creio que Ele vai operar um milagre na sua vida.